Hoje, no Bíblia Comentada, falaremos sobre Salmo 53. Um texto profundo que expõe a insensatez humana, a corrupção generalizada e o juízo divino sobre os que rejeitam a Deus. Este salmo não apenas denuncia a depravação moral da humanidade, mas também aponta para a necessidade urgente da graça e da redenção. Ao longo desta análise, mergulharemos em seu contexto histórico, suas implicações teológicas e como essa mensagem ainda ressoa poderosamente em nossos dias. Salmo 53 é uma das composições que trazem um retrato vívido da corrupção humana e da insensatez daqueles que rejeitam a existência de Deus. Este salmo tem um paralelo quase idêntico com Salmos 14, o que indica sua importância dentro do cânon sagrado e a necessidade de ser repetido para reforçar a mesma verdade em contextos distintos. Diferentemente de Salmos 14, que usa o nome divino Yahweh, Salmo 53 substitui por Elohim, evidenciando uma abordagem mais universal da soberania divina. Esse salmo pertence à coletânea dos Salmos de Davi e denuncia a depravação da humanidade, algo que ecoa por toda a Escritura, desde Gênesis até as cartas paulinas. O retrato que o salmista pinta começa de forma abrupta e contundente. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Não há quem faça o bem. A palavra usada para insensato é nabal, termo hebraico que não se refere apenas à falta de inteligência, mas sim a uma cegueira espiritual e moral. Esse tipo de insensatez não é meramente intelectual, mas volitiva, uma rejeição consciente e deliberada da existência e do senhorio de Deus. O texto afirma que essa negação não é dita necessariamente com os lábios, mas no coração, ou seja, no centro da vontade, da razão e dos sentimentos humanos. Trata-se de um ateísmo prático, mais do que teórico. Não significa apenas que a pessoa não acredita em Deus, mas que vive como se ele não existisse, desconsiderando sua lei e desprezando sua santidade. O resultado dessa insensatez se manifesta em ações, corrupção e práticas abomináveis. O termo hebraico para corrompem-se traz a ideia de algo que se tornou podre, degenerado, estragado em sua essência. Essa descrição moral da humanidade relembra os dias anteriores ao dilúvio, quando foi dito que toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. As palavras usadas não deixam espaço para exceções. Não há quem faça o bem. Esse juízo universal sobre a natureza caída do homem ecoa no Novo Testamento, quando em Romanos, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo cita este salmo para reforçar a doutrina da total depravação do ser humano. O pecado não é um fenômeno isolado, mas uma epidemia que afeta todas as áreas da vida. A ênfase continua: Deus olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. A imagem de Deus olhando dos céus remete a passagens como Gênesis capítulo 11, versículo 5, quando o Senhor desce para ver a cidade e a torre de Babel. Aqui, contudo, o olhar divino não é apenas para avaliar o progresso humano, mas para sondar sua condição moral e espiritual. A pergunta implícita é se há alguém que tem entendimento verdadeiro, alguém que busque a Deus em sinceridade. O verbo buscar carrega um sentido forte de investigação diligente, como quem anseia por algo de valor. Mas o veredito é desolador. A conclusão divina é severa. Todos se desviaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há sequer um. A universalidade do pecado é reafirmada de forma categórica. O verbo desviar-se indica um afastamento deliberado do caminho correto, uma escolha consciente de seguir outra direção. A corrupção aqui mencionada reforça a ideia de que o problema da humanidade não está apenas nas ações individuais, mas na própria essência do ser humano, que está contaminada pelo pecado desde a queda em Gênesis capítulo 3. Essa corrupção não é apenas um comportamento, mas uma condição. O fato de que não há sequer um exclui qualquer possibilidade de que algum ser humano, por si só, possa alcançar um estado de justiça diante de Deus. O pano de fundo histórico desse salmo sugere um tempo de grande apostasia e perversidade moral em Israel. Alguns estudiosos apontam que pode ter sido composto durante períodos de crise nacional, como a invasão assíria ou as ameaças dos filisteus, quando a impiedade parecia dominar tanto dentro quanto fora do povo de Deus.
A arqueologia confirma que sociedades vizinhas de Israel viviam em constante idolatria e depravação, praticando sacrifícios humanos e todo tipo de perversidade. Em contraste, Israel tinha a revelação da lei, mas mesmo assim, frequentemente caía na mesma corrupção dos pagãos. O Salmo reflete esse ciclo de infidelidade e mostra que sem a intervenção divina, a humanidade está irremediavelmente perdida. Esse trecho também aponta para a necessidade de redenção. Se a humanidade inteira está mergulhada na corrupção e ninguém busca a Deus, então a salvação não pode vir do próprio homem. Essa verdade prepara o caminho para a revelação do Messias, o único que poderia cumprir plenamente a justiça de Deus e oferecer redenção à humanidade caída. O apóstolo Paulo, ao citar este salmo, faz questão de enfatizar que é por meio da fé em Jesus Cristo que a justiça de Deus se manifesta, e não pelas obras da lei. O tom do salmo não é meramente acusatório, mas exortativo. Ele expõe a condição humana para despertar a consciência do povo de Deus e levá-lo ao arrependimento. Assim como os profetas clamavam contra a corrupção moral e espiritual de Israel, este salmo serve como um chamado para que cada indivíduo examine seu próprio coração e reconheça sua necessidade de Deus. A mensagem é clara: sem Deus, o homem está perdido, sem direção e sem esperança. Mas para aqueles que reconhecem sua falência espiritual e buscam o Senhor, há redenção e transformação. Será que não entendem os malfeitores? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam a Deus. O salmista agora dirige sua atenção diretamente aos ímpios, apontando para sua total falta de entendimento. O verbo hebraico usado para entendem sugere uma reflexão mais profunda, um discernimento espiritual que está ausente naqueles que rejeitam a Deus. Aqui, o tom da denúncia se intensifica, pois não se trata apenas da corrupção pessoal, mas da agressão deliberada contra o povo do Senhor. O mal não existe apenas no coração daquele que nega a Deus, mas se manifesta de forma ativa contra aqueles que o temem. A metáfora utilizada é forte. Os ímpios devoram o povo de Deus como quem come pão. Esse paralelismo sugere duas ideias principais. Primeiro, indica que perseguir, oprimir e explorar o justo tornou-se algo tão rotineiro para os ímpios quanto comer. Eles fazem isso sem reflexão, sem remorso, sem hesitação. Assim como uma refeição diária é uma necessidade e um hábito, para os perversos, oprimir os fiéis se tornou algo natural. O segundo ponto reforça a desigualdade entre opressores e oprimidos. O pão, no contexto antigo, era a base da alimentação, um símbolo de sustento. Aqui os ímpios não apenas atacam os justos, mas os consomem, tratando-os como fonte de lucro, como se fossem um recurso a ser explorado. Esse comportamento mostra uma ausência completa de temor ao Senhor, evidenciado pela afirmação: "E não invocam a Deus". No contexto bíblico, invocar o nome do Senhor não era apenas um ato religioso, mas uma expressão de dependência e reconhecimento da soberania divina. Desde os primórdios da humanidade, quando Sete e seus descendentes começaram a invocar o nome do Senhor, esse ato sempre esteve ligado àqueles que andavam com Deus. Portanto, o fato de os ímpios não invocarem o Senhor reforça seu distanciamento espiritual e sua recusa em reconhecer qualquer autoridade além da própria vontade. Tomam-se de grande pavor, onde não há motivo para tal, pois Deus dispersa os ossos dos que te atacam. Tu os humilhaste, porque Deus os rejeitou. Agora o salmista muda o foco para as consequências da impiedade. A imagem é dramática. Aqueles que se consideravam inabaláveis, que não viam necessidade de temer a Deus, são tomados por um pavor inexplicável. O temor deles não é fruto de uma consciência sensível ou de um reconhecimento sincero do erro, mas sim de um julgamento divino que os atinge de maneira súbita e inesperada. A frase, onde não há motivo para tal, reforça que esse pânico não vem de uma ameaça visível, mas da própria mão de Deus agindo contra eles. Isso pode remeter a diversos episódios na história de Israel, em que exércitos inimigos foram tomados de pânico sem que houvesse qualquer ameaça física aparente. Em 2 Reis, capítulo 7, versículos 6 e 7, os sírios fugiram em desespero ao ouvirem um barulho sobrenatural, acreditando que haviam sido cercados por um exército imenso. Aqui, a cena é semelhante. Aqueles que desprezavam a Deus agora são assolados por um terror inexplicável. A imagem dos ossos dispersos é especialmente significativa. Na cultura hebraica, os ossos representavam a estrutura, a solidez do ser humano. E ter os ossos dispersos era um sinal de humilhação extrema e destruição total.
Isso pode estar relacionado a um campo de batalha onde os corpos dos inimigos derrotados são deixados ao relento, sem sepultura, um destino vergonhoso para os padrões da época. Esse detalhe sugere que a intervenção de Deus contra os ímpios não será apenas espiritual, mas também física e histórica. Aqueles que se levantam contra o povo de Deus, que os devoram como pão, serão por fim dispersos e humilhados. A última sentença reforça essa humilhação. Tu os humilhaste porque Deus os rejeitou. A derrota dos ímpios não é obra dos homens, mas um ato direto da rejeição divina. A humilhação aqui não é apenas militar ou social, mas espiritual. Deus não apenas os frustra, mas os rejeita completamente. Esse é o ponto mais temível do julgamento divino. Não há maior condenação do que ser rejeitado por Deus, ser deixado à própria sorte, separado de sua presença e de sua misericórdia. Essa rejeição divina contra os ímpios contrasta com o clamor de esperança que surge logo em seguida. O Salmo não deixa a injustiça sem resposta, nem os justos sem uma promessa de restauração. Ao longo da história bíblica, essa tensão entre juízo e esperança é uma constante. Enquanto os arrogantes são abatidos, os humildes são exaltados. Enquanto os que se achavam intocáveis são dispersos, os que confiam no Senhor recebem seu livramento. O clímax dessa tensão aponta para a necessidade de um Salvador que viria para restaurar a justiça e redimir aqueles que, ao contrário dos ímpios, invocam sinceramente o nome do Senhor. A imagem que Salmo 53 pinta é dura, incômoda, mas necessária. Ele não é um salmo para ser lido de maneira apática ou distante, mas sim para confrontar e sacudir a consciência. O retrato da humanidade sem Deus é devastador, insensata, corrompida, opressora e, por fim, condenada ao pavor e à rejeição divina. Esse não é apenas um retrato dos ímpios do passado, mas uma lente através da qual podemos enxergar o estado do mundo e, se formos honestos, o estado do nosso próprio coração sem a graça de Deus. A grande tragédia não é simplesmente a maldade humana, mas o fato de que, por natureza, ninguém busca ao Senhor. E se ninguém busca, quem poderá ser salvo? A resposta está além da capacidade humana, e é aí que a esperança se manifesta. O que o homem não pode fazer, Deus faz. Se ninguém busca a Deus por si só, então é necessário que o próprio Deus busque o homem. Foi exatamente isso que ele fez ao longo da história da redenção, culminando na encarnação do Filho. O apóstolo Paulo, ao citar esse salmo em sua carta aos Romanos, não para no juízo, ele nos conduz à graça. A lei expõe o pecado, mas é Cristo quem traz a solução. O diagnóstico severo que o salmo apresenta não é o fim da história, mas um convite à redenção. Se sem Deus estamos condenados à insensatez e ao juízo, com Deus encontramos luz, verdade e restauração. A aplicação prática desse salmo não poderia ser mais clara. Precisamos fugir da insensatez do coração endurecido e reconhecer nossa total dependência do Senhor. Para isso, 3 reflexões se tornam urgentes. Primeiro, a verdadeira sabedoria não está na independência de Deus, mas em reconhecê-lo e se submeter a ele. A insensatez começa quando achamos que podemos viver sem a sua presença. Segundo, a corrupção humana não se limita a grandes maldades visíveis. Ela se manifesta nos pequenos atos de rebeldia, nas escolhas diárias que nos afastam da santidade. Por isso, precisamos vigiar, buscar continuamente ao Senhor e jamais nos acomodar ao padrão deste mundo. E terceiro, o juízo de Deus é real. Pode parecer que os ímpios prosperam, que os corruptos permanecem impunes e que a opressão não tem fim, mas o Senhor é justo. No tempo certo, ele dispersa, humilha e julga os que agem com perversidade. Mas há um caminho melhor. Em vez de ser contado entre os que devoram o povo de Deus, podemos ser aqueles que invocam o seu nome. Em vez de viver no pavor de um julgamento inevitável, podemos viver na paz de quem tem a Deus como refúgio. E isso só acontece quando nos rendemos a Cristo, aquele que veio buscar e salvar os que estavam perdidos. O mesmo Deus que rejeita os ímpios, acolhe os humildes de coração. O mesmo Deus que dispersa os ossos dos arrogantes, restaura a alma dos que se arrependem. E o convite permanece aberto, para que a nossa história não seja uma repetição do caminho dos insensatos, mas um testemunho vivo da graça que transforma e redime.
Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Spiritual. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.